A gente está passando por um momento que falar de educação é mais do que necessário, é imprescindível e urgente. Mas não é falar por falar, é entender quais são os projetos de educação que a gente tem implementado dentro do nosso país. E de como, por exemplo, as instituições de ensino superior fomentam, reverberam ou podem romper com esse tipo de projetos. Esse ano, várias universidades vão ter eleições para escolher suas novas reitorias. E isso é muito importante quando a gente pensa que nos últimos 4 anos, esse movimento de escolha praticamente foi retirado, usurpado, sequestrado da comunidade acadêmica pelo antigo governo. Vários manifestos já foram lançados por diferentes grupos dentro das universidades. Eu gostaria de trabalhar aqui com vocês algumas perguntas para que a gente faça a leitura e interpretação desses manifestos. Uma das primeiras questões que a gente deveria colocar é quem é que fala nesse manifesto? Que posições da comunidade acadêmica que estão presentes co-construindo esse manifesto? Como é que se fala nesse manifesto sobre essa co-construção? E para quem é dado a abertura também de adentrar para co-construir esse manifesto? Observe aqui que eu falei em co-construção e não construção para. E isso é muito importante. Nesse sentido, que universidade é essa que está sendo descrita e como é que ela está sendo descrita? Que projeto está na base desse manifesto? E como é que esse projeto é apresentado? Por exemplo, essa forma de apresentar o projeto deixa claro os princípios e diretrizes que vão ser seguidos? Ou simplesmente utiliza de uma retórica democrática que acaba sem definir absolutamente nada? E aí, uma última pergunta que talvez seja mais importante. O foco está sobre a universidade, ou seja, sobre seu gerenciamento, seu funcionamento, suas normativas, suas regulamentações, para garantir que isso continue, para garantir que isso aconteça, descentralizar para gerir melhor, ou o foco está sobre as pessoas que co-constroem esse projeto de universidade? A diferença é que nesse segundo, o foco seria uma espécie de gestão com compromisso social. A gente poderia resumir pensando assim: a comunidade acadêmica, ela vai co-construir esse projeto de universidade ou ela vai ser, como em muitos manifestos é colocada essa palavra, beneficiada, impactada com um projeto pensado por determinado grupo de poder que vai passar a ocupar aquela reitoria? Uma forma de capturar todo esse jogo no texto é observar como são nomeados determinados setores da universidade. Por exemplo, se você encontra formas como servidores técnicos administrativos, é um pouco complicado, estereotipado e gera uma relação de poder que infelizmente acontece na universidade, como se os técnicos administrativos servissem a alguém e a docência não. Só que docente dentro da universidade também é um servidor público. E aí a gente pode encontrar outras relações de poderes produzidas dentro desses manifestos, como, por exemplo, são pensados as pessoas que são terceirizadas na universidade, esse setor terceirizado. Apesar de ele não poder votar, mas ele faz parte da comunidade acadêmica. Ele adentra como parte dessa comunidade, ou seja, como trabalhadores em educação que são, ou ele adentra, esse setor adentra como uma pauta, meio que uma forma de tutelar esse setor. E vai ter projetos, manifestos que se pretendem democráticos, que se posicionam dentro do campo progressista, mas aí cabe a você, que vai estar aí do outro lado, fazer essa leitura crítica, conhecer esses movimentos, conhecer essas frentes amplas que vão sendo construídas nas universidades. São movimentos democráticos mesmos? São frentes amplas mesmas? Ou são produzidos por 95% de um setor único da universidade, como majoritariamente ocorre? Então, a gente precisa entender quem aparece falando na hora dos debates. Aparece a universidade na sua pluralidade ou, novamente, a gente recai naquela normativa branca, masculina, cis, heteronormativa, parari, parará. Entende? Então, cabe a você também fazer essa leitura. Aqui eu trago um exemplo de manifesto chamado Manifesto UFMA Democrática com Compromisso Social. Observe que no próprio nome se demarca qual é o modelo de universidade que se quer construir. E à medida que lemos o texto, isso só se confirma. Um modelo que pensa a comunidade acadêmica na sua pluralidade e deixa em evidência quem faz parte dessa comunidade, assim como deixa claro seus princípios e diretrizes balizados por um projeto emancipatório que pensa em todos os segmentos que constrói a universidade, com um compromisso com o debate e ações concretas de combate às opressões que historicamente são produzidas sobre determinados grupos da sociedade que cada vez mais vem ocupando espaços dentro dessa universidade. Por que eu estou falando disso? Porque nos últimos anos a gente tem visto o fascismo invadir os espaços de formação, as escolas públicas, os diferentes espaços de ensino. A gente tem visto inúmeras violências, micro, macro violências, massacres, atentados que deixam rastros e vítimas pelo caminho. E quando a gente pensa em universidade, a gente tem que pensar nessa relação de universidade e escola, universidade e comunidade, universidade e sociedade. Então é preciso que a gente também escolha projetos de educação, projetos de universidade que não reforcem, esse funcionamento do fascismo, que não reforcem de forma alguma o funcionamento do conservadorismo e do extremismo dentro do nosso país.